questionar aqui o ministro Haddad em relação, principalmente, a esse modelo que foi desenhado pelo governo, foi enviado para o Congresso Nacional e aprovado pelo Congresso Nacional, não aos moldes do que o governo queria, é verdade, mas ainda assim foi aprovado um arcabouço fiscal baseado na arrecadação, né? E nós sabemos que nenhum país desenvolvido, né, baseou a sua política fiscal na arrecadação. Vocês estão desprestigiando as lideranças sindicais, patronais e de trabalhadores. Vocês não querem debater esse assunto? Vocês não acham sério esse assunto? O mundo inteiro está debatendo esse assunto porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate. Isso é ruim. Vocês passaram um pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual. Não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala. Presidente, fala, deputado. Só para... Não, veja. Deputado, não vai falar. Você não vai falar. Não, ele... Presidente, eu não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Porque, sou absolutamente contrário à taxação por parte do governador Tarcísio ou de qualquer outro governador. O varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. Você vai fazer o quê com o desemprego depois? Tem um pouco... O senhor que diz que apoia o liberalismo é igualdade de condições de competição. Eles estão buscando igualdade de competição. Qual é o crime que eles estão cometendo? Qual é o crime? Agora, o senhor pode ser contra ou até a favor, é um debate que está em curso e que não aconteceu no momento propício. Porque se isso tivesse acontecido na origem do problema, ele não teria alcançado o vulto que alcançou. Mas graças a uma determinação política de fazer vista grossa contra contrabando, ficou todo mundo, sabe? Agora que nós demos transparência para o problema, remessa conforme para dar transparência para o problema, saber quantos pacotes estão entrando, quanto custa, quem está comprando, para dar transparência para vocês tomarem a decisão. Tem que ter a coragem de tomar decisão, mas antes de tomar decisão tem que se debruçar sobre o que está acontecendo no país, nas feiras, no comércio local, na periferia, e aí toma a decisão que for melhor para o país. Esse tipo de coisa, deputado Abelho, é muito ruim. Vocês estão habituados a fazer um debate político que é rebaixado, porque é um debate de rede. É uma briga de rede, em que você faz o recorte da fala e tenta ganhar apoiadores. Não é aquela coisa demorada que o processo legislativo exige, deputado Lindenberg. É um processo demorado, é sério, é custoso. Às vezes implica desgaste para quem toma a decisão. Só que quem toma a decisão como homem de Estado não fica atrás da lacração, fica atrás do que é bom para o país no médio e longo prazo. O senhor bota a mão no fogo pelo senhor Gabriel Costenaro? Olha, deputado Glauber, como um defensor do Estado Democrático de Direito, até Vossa Excelência está acompanhado de advogados, eu entendo que o senhor Gabriel Costenaro pode ser condenado pelas suas atitudes se houver condenação transitada em julgado. Até onde eu sei, desse inquérito, ele sequer foi para frente por falta de provas. Portanto... Mas eu quero falar especificamente do que aconteceu hoje aqui, na presença do senhor, porque eu acho que o senhor permaneceu durante toda a reunião do Conselho de Ética.
ele deu duas versões diferentes. Na primeira, ele disse que não era verdade. Depois, ele disse que não se recordava. Então, eu vou reformular a pergunta. Se o senhor tivesse escrito num grupo, abre aspas, você é uma vagabunda, traidora, que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Se o senhor escrevesse algo como isso, o senhor poderia não se recordar de tê-lo feito? Vou testemunhar sobre hipótese, deputado Glauber, isso não existe. Se o senhor tivesse escrito, o senhor escreveria algo parecido com isso? O senhor se escreveria, o que o senhor faria? Escreveria algo parecido não vou com isso? testemunhar sobre hipótese, deputado. O senhor escreveria isso? Não escreveria, mas não vou testemunhar sobre hipótese. Não escreveria. Pelo menos diz que não escreveria, está dizendo, está afirmando. Só que a testemunha do seu movimento disse que não se recorda se fez isso. Eu pergunto ao senhor, porque é o segundo procedimento para que o Movimento Brasil Livre se posicione sobre ele. Se ficar comprovado que esse tipo de manifestação aconteceu num grupo, qual é o tipo de atitude adotada pelo Movimento Brasil Livre num caso grave como esse? Se ele for condenado, ele vai ser expulso do movimento. E se ele não for condenado, mas ficar então não está comprovado. Se ficar comprovado... Como fica comprovado sem condenação transitada de julgado, deputado Glauber? Porque denúncias... Você tem denúncias criminais, você tem processos civis, e esses processos tramitam judicialmente. Mas se for apresentado ao Conselho de Ética e a Vossa Excelência o print, e ele tiver de fato escrito isso, qual é a consequência? Se a justiça condená-lo, ele será expulso. E se o movimento chegar à conclusão de que não há dúvida, não dá para refutar que ele escreveu isso? Ué, se for irrefutável, é porque é a condenação. Se é a condenação, ele vai ser expulso. Não estou falando de condenação judicial, que leva um tempo. Antes da condenação judicial. Como você comprova antes do Estado de Direito, deputado Glauber? Com uma perícia, por exemplo. Se a perícia confirmar a veracidade, ele é condenado. Se a perícia confirmar a veracidade, ele será expulso do movimento? Se a perícia confirmar a veracidade, ele vai ser condenado. É direta. Se ele for condenado, ele será expulso do movimento. A minha pergunta é direta. Eu não estou falando de condenação judicial. Se uma perícia for realizada, inclusive solicitada pelo Conselho de Ética, e ficar comprovado que ele escreveu isso num grupo de WhatsApp, ele vai ficar no MBL ou ele vai ser expulso do movimento? Se ele for condenado, ele será expulso do movimento. Condenado só pela justiça. Só pela justiça, para você só, é um detalhe. Vai ser condenado aguardar, pela justiça então, é um pequeno... Ainda que uma perícia comprove... Só ser condenado pela ainda justiça. Que uma perícia pequena, comprove, ainda que uma perícia comprove que ele escreveu esse tipo de mensagem num grupo de WhatsApp, os senhores vão esperar qualquer condenação fora das instâncias do movimento para que ele seja responsabilizado, é isso? Na justiça, claro. A minha pergunta é, integrantes do MBL só são responsabilizados em instâncias políticas administrativas depois que qualquer um dos seus membros seja julgado em definitivo até a última instância pelos órgãos do judiciário? Dependendo da denúncia, dependendo da gravidade, sim. Em regra, sim. Aguardam a decisão judicial? Em regra, sim. É interessante, porque no espaço da Câmara dos Deputados e na discussão legislativa, os senhores quiseram terminar, por exemplo, com qualquer possibilidade de condenação a partir do trânsito em julgado. Ou seu movimento não foi um dos defensores da matéria que tratava da prisão em segunda instância? Sim, um dos defensores. A análise de provas está esgotada, a nossa avaliação, trânsito em julgado. Não está. O senhor... Eu só queria dizer... Matéria de fato está esgotada. Eu só queria dizer, sim, dependendo da execução da presidente, pena. Só queria dizer, presidente, que ali ele não está... A gente não vai esperar um recurso extraordinário para expulsar ele não está fazendo uma afirmação qualquer que ele membro do não movimento. tem o conhecimento. Ele sabe do que ele está dizendo. Ele sabe que o senhor Gabriel Costenaro escreveu isso dentro de um grupo de WhatsApp. Kim, eu gostaria de repetir uma pergunta que já foi feita. O senhor Gabriel Monteiro é ou foi membro do MBL? Não. Por que no dia 6 de março, a página oficial do Brasil Livre, tá? Online, o senhor pode acessar, afirma que o Gabriel Monteiro era membro do MBL?
Não sei, tô vendo essa postagem. Peraí, a página do MBL reivindica que Gabriel Monteiro é membro do movimento. Mas o senhor vem aqui e diz que ele não é membro do movimento? O senhor é coordenador do MBL? Sim. O senhor está dizendo, então, que a página do MBL se equivocou ao reivindicar que ele era membro do grupo? Não sei, você que está dizendo isso. Está aqui online, dia 6 de março de 2020. O senhor pode entrar. Eu posso ler para o senhor. Isso, me encaminhe e depois eu analiso. Tá bem. Sabe o que a posição do MBL, e para não dizer que eu estou mentindo, tem uma foto do deputado Kim Kataguiri ao lado de Gabriel Monteiro, de um outro deputado, esse sim, cassado, coincidentemente, também por violência contra a mulher, assim como Gabriel Monteiro. E assim como esse delinquente que foi testemunha no dia de hoje, não foi cassado porque nunca se elegeu, mas que tem uma ficha, né, suja de agressão contra mulheres, olha o que vocês dizem com a sua foto, sua página do movimento que o senhor coordena. Gabriel Monteiro também é cidadão brasileiro como qualquer outro e tem o direito de cobrar transparência do poder público, até quando o poder público é um superior da PM. Desarmar Gabriel, assim como qualquer outro cidadão, é deixá-lo refém da criminalidade. Pobre Gabriel Monteiro, não é mesmo? Ainda mais em um estado como o Rio de Janeiro. Desejamos força ao Gabriel Monteiro e que continue questionando e cobrando transparência de tudo e de todos. Gabriel Monteiro foi cassado por violência sexual contra crianças e adolescentes. Senhor deputado Kim Kataguiri, vocês desejam força para um sujeito como esse. O senhor disse que não sabe. O senhor disse que eu não fiz uma pergunta, eu estou usando o meu tempo, não te perguntei. Você está me acusando, eu vou responder. Está escrito na página qual o movimento o senhor coordena e tem a sua foto. Se o senhor está incomodado com isso, o senhor se resolva em casa. A culpa não é minha, é sua e do seu movimento que usa o seu nome. Ok, então cobre quem postou, não a mim, porque é público e está online. Senhor Kim Kataguiri, o senhor disse que não sabe se expulsaria o sujeito que o Glauber Braga mencionou, que explicitamente elogia e faz apologia ao nazismo. Não sabe. O senhor também não sabe o que faria com o agressor de mulheres, que tem prints que comprovam tudo o que ele fez no grupo, ameaçando a ex-esposa. Ou seja, ex-namorada, ainda bem que não esposa. Ou seja, o senhor não sabe exatamente qual é a conduta ética que se toma sobre esses casos nazistas e agressores de mulheres. Agora, o senhor tem certeza que o deputado Glauber Braga, por defender a sua mãe, tem que ser expulso aqui da Câmara. Engraçado, quando é um membro do seu movimento, o senhor não acha que tem que ser expulso nazismo e violência contra a mulher. Agora, um deputado que depois de 7 vezes, foi provocado por aquele delinquente, o senhor não. Tem que ter expulsão imediata. As recomendações do Tribunal de Contas da União foram descumpridas. Pode até não ser ilegal, mas é imoral você gastar o dinheiro público com tamanha irresponsabilidade. Quando, eu já coloquei para Vossa Excelência, a mesma fiscalização do Tribunal de Contas da União, quando eu apresentei para outros ministérios, o Ministério de Vossa Excelência é o único que descumpre a recomendação e que gasta mais dinheiro em razão disso. Então, esse é um ponto central a ser colocado. Pode não ser ilegal, eu também não é ilegal, né, que ministros do Supremo ou juízes, promotores recebam super salários de 100 mil, de 200 mil reais, verbas indenizatórias retroativas e tenham contra-cheques de 1 milhão e 500 mil reais. Ainda assim, é absolutamente imoral que usem dinheiro da população mais pobre para isso. Deputado Kim, eu entendo quando o senhor traz aí na sua fala não é ilegal, né? E aí o senhor complementa, depois o senhor fala de espantalhos. O que eu acho que é imoral é rebaixar a política de igualdade racial à secretaria. Isso é imoral. Acho que isso é imoral porque quando a gente está pensando em 55% da população ou mais, né, isso também, para mim, é algo que eu também estou falando de fatos. Eu, inclusive, acho que é importante chamar todas as pessoas que aqui estão para que a gente possa acompanhar todas as políticas que foram feitas, porque da maneira que o senhor fala na sua resposta, é como se nenhuma das missões institucionais tivesse andado em nada. E eu discordo, né, totalmente do senhor por conta disso, porque é um trabalho para além de tudo que tem sido feito, e aí eu entendo que muita gente olha para a política de igualdade racial como apenas mais uma. Agora, para quem nunca teve nada, quando tem um pouco, é muita coisa. Quando o deputado Hélio fala que foi atleta, e já que o senhor falou também que, né,
em questão a quentinha, comida e tal. Minha mãe tá aqui e ela testemunha que muitas vezes eu saía de casa às 5 da manhã para jogar vôlei, eu morava na Maré para Botafogo, e a minha quentinha estragava. Então, assim, pensar nisso é pensar aonde eu desejo que as minhas filhas estejam, por exemplo, daqui a alguns anos. Ou que a gente quer deixar para lá, né? Deixar de legado, perdão, para elas. E eu entendo, deputado, quando o senhor traz aí o questionamento de pensar uma política social, a gente não tem muita concordância, e também com muito respeito eu falo isso para o senhor, porque eu sou fruto de lei de cotas. E eu não teria a educação que eu tenho hoje se eu não tivesse entrado na minha universidade sem ser cotista, né? Então, as cotas, elas modificam uma realidade coletiva. Eu sou fruto disso, eu sou testemunha disso, mas eu respeito a sua opinião. Eu acho que esse debate aqui entre nós faz parte, e eu faço isso com muito respeito. Queria inicialmente questionar a Vossa Excelência, ministro, em relação à justificativa, primeiro, ao discurso do presidente Lula em campanha de que sigilo era quem estava escondendo crime, de que sigilo era coisa de criminoso e que essa prática não seria repetida, né, em seu governo, do sigilo de 100 anos em diversos documentos, como ele sempre criticou durante o governo Bolsonaro. Apesar disso, né, mais de 1.300 documentos foi decretado, ante o governo Lula, sob o Ministério de Vossa Excelência, o sigilo de 100 anos em diversos documentos diferentes. E aí, a justificativa que a Controladoria Geral da União utiliza é de que existem dados pessoais, esses dados pessoais não podem ser divulgados. Muito bem. Essa é uma justificativa plausível. Agora, esses dados pessoais sensíveis, eles podem muito bem, como acontece costumeiramente, inclusive aqui nos documentos que nós pedimos na Comissão de Fiscalização, eles podem ser colocados uma tarja em cima desses documentos para preservar os dados pessoais dessas pessoas. Bem sintético aqui, dado os 5 minutos, mas se for o caso eu posso retomar os temas nas outras intervenções. Vou pela ordem aqui. Deputado Kim, obrigado pelas perguntas. Para mim é uma honra poder esclarecer os temas que nós trabalhamos lá na CGU, principalmente esse tema tão caro relacionado à transparência e ao acesso à informação. A gente considera no governo federal, nós consideramos que a agenda de transparência é uma agenda de expansão da democracia. Quanto mais transparência, quanto mais acesso à informação. Havia um juiz da Suprema Corte norte-americana no começo do século XX que dizia que o sol era o melhor, a luz do dia era o melhor desinfetante. E a gente trabalha a partir dessa perspectiva. E é assim que o presidente Lula fez quando fez esse debate na campanha. E é obviamente que o presidente Lula, quando se referia a sigilos, a restrições de acesso à informação, ele estava se referindo a restrições de acesso à informação ou sigilos ilegais. Aqueles que eram, como eu disse aqui na minha fala inicial, impostos no governo anterior, sem nenhum tipo de justificativa plausível. Ou sem nenhum tipo de justificativa embasada na lei. Nós temos uma proposta para alterar, estamos discutindo isso dentro da CGU, isso vai tramitar dentro do governo, para alterar a lei de acesso à informação e pensar uma alternativa em relação aos 100 anos. Porque na prática, aos 100 anos, ele se transforma quase que num sigilo eterno, né? E dados pessoais, embora eles devam ser protegidos inclusive após a nossa morte, muitos deles podem perder a relevância ao longo do tempo. Algo que era relativo à intimidade ou à privacidade pode mudar ao longo do tempo. Um dado pessoal específico pode, eventualmente, depois de um determinado período, ser trazido a público. Mas isso, então a gente está trabalhando uma proposta de reforma da lei no artigo 31, mas é importante eu esclarecer o ponto que o senhor mencionou em relação aos 1.339 casos. Primeiro, esclarecer que nem todos esses casos chegam na CGU. Né? A CGU chegam casos que dependem de recursos. A CGU é a terceira instância de recursos. Desses 1.339 casos, por volta de só 200 casos chegaram à CGU. Senhora Presidente, se nós não aprovarmos esse projeto nessa Comissão de Constituição e Justiça hoje, a gente pode fechar o Parlamento e dar a chave para o Supremo Tribunal Federal. Porque, basicamente, o que o projeto coloca é que quando
a Câmara dos Deputados ou o Senado da República decidem sobre uma matéria, o Supremo Tribunal Federal não pode legislar argumentando que nós nos omitimos, porque nós não nos omitimos. E digo mais, eu vi alguns parlamentares dizendo, não, mas o projeto não coloca necessariamente que a Câmara precisa aprovar um projeto, ou que o Senado precisa aprovar um projeto. E quem diz que nós precisamos necessariamente aprovar projeto A ou projeto B para tomar uma decisão? Talvez haja uma incompreensão do que está se discutindo neste momento. É uma incompreensão talvez tecida de forma dolosa, digo eu. Porque nós temos previsto na Constituição os mandatos de injunção. E o mandato de injunção não é o Supremo legislar, não é o Supremo usurpar uma atividade que é de outro poder. É um direito, inclusive, da sociedade. É você fazer valer a própria Constituição. Todos os parlamentares, quando assumiram seus mandatos, disseram que iriam honrar a Constituição. Honrar a Constituição. Não se pode permitir que qualquer segmento do poder público ou qualquer pessoa não honre a própria Constituição. E a Constituição, ela tem os seus preceitos. A Constituição, ela tem como tecimento, como fio condutor, a própria dignidade humana. Então, portanto, não cabe a quem quer que seja não respeitar os princípios que estão na nossa Constituição. E se pode fazer isso não apenas tentando feri-la ou se pode até tentar modificá-la, mas não suas cláusulas pétreas, que dizem respeito à independência e harmonia entre os poderes. O que se busca aqui é que não haja a omissão de um poder no que está estabelecido como princípio pela própria Constituição brasileira. Então, portanto, aqui não está se dizendo que vai o Supremo legislar em detrimento da Câmara ou do Senado. Aqui está se dizendo que cabe à própria sociedade brasileira, à sociedade civil, a grupos que são penalizados quando o parlamento ele não opera na perspectiva de honrar a própria Constituição, que foi o nosso juramento. E quando o parlamento se omite de forma dolosa, e esta omissão representa vilipendiar ou ferir os preceitos e os conceitos principiológicos que estão na própria Constituição.